Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do Infomoney, onde histórias de esporte, negócios e legado ganham vida. Eu sou Heloísa Rios e trago para vocês personalidades que mudam o jogo. Hoje comigo, Fábio Laudizio. Ele é vice-presidente da NBA, América Latina, responsável pelos patrocínios, por cuidar dos patrocinadores, por esses retornos todos. Ele vem de Red Bull Bragantino, de Dentsu, ele vem da Japan House, e ele também passou pela Federação Paulista de Futebol e é um advogado. Exato. O que vai causar muita curiosidade, porque as pessoas vivem perguntando como eu entro no mundo dos esportes. Vamos falar sobre isso. Sim. E o Fábio vai trazer para a gente uma perspectiva do que a NBA, né, vê no Brasil, como vê para o Brasil. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui falando com você. Que bom, Fábio. Vamos começar pelo que muitos dos nossos telespectadores têm. Como eu entro no mundo dos esportes? Um advogado que pega o diploma, passa por algumas empresas, mas vem hoje ser grande responsável, né, pela NBA na América Latina. Como foi essa trajetória? Eu acho que na vida da gente tem algumas coisas marcantes, né? Eu diria que o ano de 1998 foi determinante para isso. Eu estava no meu último ano de Direito e eu estava questionando, eu não gostava muito da faculdade, eu queria ter uma carreira nessa parte jurídica, mas não me identificava muito, né, com as coisas que eu fazia. Na época eu trabalhava no escritório tributário, ali na Avenida Brasil. E aí eu me lembro que no começo do ano, ali por fevereiro, chegou um novo manual do imposto de renda. Eu era estagiário com outros 8 estagiários e aí eu vi 4 deles brigando para ter o manual do imposto de renda na sua mesa. Eu olhei para aquilo e falei, preciso ter alguma coisa que eu goste desse jeito. Foi a primeira etapa. Corta, julho de 1998, Copa da França. Eu fui com meu pai e com meu irmão, primeira Copa que eu fui como torcedor. E achei aquilo fantástico. Ali foi a primeira vez que eu reparei que tinha algumas pessoas de terno no campo. Eu falei, mas o que esses caras de terno fazem, né? Quero entender melhor isso. Corta de novo, outubro de 98. Saiu a Lei Pelé. Aí eu falei, bom, é isso. Gosto de esporte, sou advogado, vou trabalhar com direito desportivo. Então, a Lei Pelé, quando ela surgiu, ela era a solução para o esporte brasileiro, né? Acreditava-se que a legislação que ia deixar o esporte profissional. Então, a partir dali, eu foquei nessa área, a princípio com direito desportivo, e depois que eu fiz o FIFA Master, eu mudei para a área de marketing. Que bacana! E antes de chegar na NBA, que hoje, né, eu vou tentar, advogado, administrador, nossas profissões nos ajudam em qualquer uma. Sim, sem dúvida. Mas você passou, por exemplo, pela Federação Paulista e pelo Red Bull Bragantino. Red Bull, não Bragantino. Red Bull. Isso. E aí me conta, como é que foi essa transição mesmo para hoje você ser um marqueteiro? Na verdade começou antes, né? Daí em 2000 eu fui fazer o FIFA Master, fui da primeira turma, que é um curso itinerante lá na Europa, né? Parte na Itália, parte na Inglaterra, parte na Suíça. E ao final do Master, a FIFA disponibilizou alguns estágios para o pessoal. Só que eram 12 vagas para 25 alunos. E como era um curso da FIFA, você tinha assim, estágio na Federação de Bahamas, federações menores que precisavam efetivamente de alguém que entendesse de gestão para ajudá-los. E tinham 2 estágios que era na Copa do Mundo de 2002, um no comitê organizador japonês e outro no comitê organizador coreano. Tinha uma japonesa na nossa classe, obviamente ela foi para o comitê japonês, e eu acabei indo para o comitê coreano. Então, eu digo que esse foi o segundo momento determinante da minha carreira, porque eu fui trabalhar numa Copa do Mundo, nem imaginava naquela época que pudesse ter uma Copa no Brasil, estou falando de 2002, e o Brasil acabou sendo sorteado para ficar na Coreia do Sul na primeira fase. Ninguém lembra disso, mas todo mundo dizia que o Brasil ficaria no Japão, e ficou na Coreia do Sul, e eu era o único brasileiro do comitê organizador, então eu acabei indo para o departamento de competições ajudar o Brasil, e os times de língua espanhola e portuguesa, naquela Copa foram 7. A escolher o seu treinamento, a fazer o seminário dos times, e acabei me envolvendo muito com o evento, né? Então, e no final eu voltei dali maravilhado. Eu já tinha tido a experiência de uma Copa anterior, em 98, como turista, aquela eu estava trabalhando. Ali eu digo que foi o marco que eu falei, não, é isso mesmo, eu quero fazer isso.
Nem que o Brasil não tenha eventos desse porte, mas eu quero trabalhar com marketing esportivo no Brasil. Ali foi a mudança para essa área de marketing. Que bacana. É interessante porque ao entrevistar outros game changers e ao lidar com educação, né, com tantos alunos, tantos profissionais que querem fazer essa migração, um pouco das histórias de vocês que conseguiram estar em papéis super relevantes foi esse chamado, mas uma determinação que eu particularmente acredito muito, né, nessa questão da estratégia. Você Sim. mira e as coisas vão vindo para cá. Nessa passagem no Red Bull, que é de esporte radical, que eu acho que te ajuda muito não só pela visão deles de marketing, qual que era a sua função lá e como que isso se conecta? A Red Bull também foi outro marco importante. Eu trabalhei lá de 2008 a 2011. Eu digo que na minha carreira eu tive muitas vezes no lugar certo, na hora certa. Eu peguei o auge da empresa aqui no Brasil em termos de investimento no esporte. A gente teve 2 Red Bull Air Race, aquela corrida de avião, a gente fez lá no Rio de Janeiro, Red Bull X Fighters, que é o de moto. Eu era o gerente de marketing esportivo para o Brasil, Argentina e Paraguai. Então eu tinha um time ali de 4 pessoas, um deles era um gerente de atletas, que respondia para mim, aí tinha um gerente de eventos, e a gente tinha uma estagiária, e tudo relacionado a esporte da Red Bull, tirando a Fórmula 1 e o futebol, que são empresas separadas, ficava sob a gestão da minha área. Então foi um período muito legal. Eu digo que na minha carreira tem 2 lugares que estão acima da média. É justamente a Red Bull e a NBA. Porque é onde você realmente pode fazer coisa que em outros lugares talvez você não fizesse. Na Red Bull, então, imagina só você vender. Foi assim que foi vendido para o Mateschitz, né? Uma corrida de avião a 15 metros do chão com 1 milhão de pessoas em volta. Uau! Precisa ser uma empresa que tem, né? Imagina o valor do seguro. Exatamente. E por muitos anos esse foi um dos grandes eventos, né, esportivos do mundo. Então eu digo que a Red Bull foi uma excelente escola onde eu realmente aprendi a fazer eventos, porque fazer eventos todos fazem. E na Red Bull a gente tinha uma frase que era amor aos detalhes. E é isso que faz a diferença, são os detalhes que mudam a percepção do consumidor, do fã. Que legal. E Fábio, nesse sentido, o Brasil está muito aquém em todos os esportes, numa visão geral, inclusive no futebol, em relação a como a gente vê esporte como entretenimento, esporte como transformação cultural, esporte como engajador de idades, comunidades. Como é que você vê o Brasil em relação ao mundo? Como é que você vê os outros esportes em relação à NBA? Eu diria que na parte de engajamento o Brasil lidera, né? A gente tem muitas das nossas decisões, principalmente na parte digital, elas são tomadas com base em BI. Então a gente vê que o fã brasileiro ele participa, ele engaja, ele compartilha. Então nisso o Brasil é um dos principais mercados do mundo. E em relação a enxergar o esporte como entretenimento, eu já acho que aí é diferente. A gente aqui tem uma paixão muito grande. Né? A NBA, por exemplo, eu digo que não tem o fanatismo do futebol, mas também não tem a rejeição. Então é muito fácil você ver na NBA o cara com a camiseta do Lakers e um boné dos Bulls. Isso é aceitável na NBA. Mesmo que ele tenha um time principal, ele consome os outros times também, que você não vê no futebol. Então eu acho que se a gente olhar pela forma como o negócio é feito em cada lugar, isso não é uma exclusividade da NBA, são das ligas americanas. As ligas americanas desde sempre foram formadas para ter equilíbrio entre os times. Então você tem o draft, que o pior vai escolher o melhor jogador do ano seguinte. A parte das receitas também é equilibrada, então não importa se eu vendo aqui 100 camisetas do LeBron nas nossas lojas da NBA, o Minnesota, o Charlotte Hornets, todo mundo vai ganhar parte dessa receita. Então é sempre buscando o equilíbrio. E eu acho que é o caminho que a gente deveria seguir, né? De uma liga que seja forte, porque não é inventar a roda, é só ver o que está sendo feito pelo mundo. Né? Todos os países que fizeram a liga melhoraram as suas receitas de marketing, de licenciamento, de televisão. Então acho que esse é um caminho natural que o Brasil, eu imagino, não estou envolvido com isso, mas pelo que eu leio, o Brasil está cada vez mais próximo de ter uma liga e eu acho que isso é essencial para que a gente desenvolva o nosso futebol. Eu vou conectar com uma fala que eu vi do Adam Silver, né, que é o principal da liga, né, da NBA. Sim.
E ele disse que a NBA tem para aprender em termos de competitividade com principalmente a liga inglesa, né, com a Premier League, com outras ligas de futebol. O que tem de interessante, né? Você falou desse equilíbrio, que eu concordo totalmente, né? Mais equidade, mais distribuição, mais acesso. Mas, ao mesmo tempo, a fala dele traz para essa questão da NBA aprender algumas coisas de competitividade com o futebol. Era mais no sentido de mais campeonatos? Como é que você vê essa fala? O que a gente pode aprender com o futebol? Eu diria que, eu imagino que seja com relação a isso, a campeonatos, né? E a gente já fez um movimento nesse sentido. Então, há 2 anos atrás, nós criamos a NBA Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil, e a Liga é o Campeonato Brasileiro, né? A NBA Cup é um torneio de tiro curto, que é jogado ali em novembro e dezembro, é uma Copa eliminatória, as finais são em Las Vegas, esse ano vai ser de novo em Las Vegas as finais. O Lakers ganhou, né, o primeiro ano, o Milwaukee Bucks ganhou o ano passado, e é algo novo que a gente aprendeu com o futebol, né? Você diversificar, né, e ter outros tipos de torneio também. Mas em termos de competitividade, eu acho que a gente está muito bem posicionado. Se você pegar os últimos 7 anos da NBA, foram 7 campeões diferentes. Então é muito difícil acontecer isso em qualquer liga, de qualquer modalidade, né? E eu acho que a gente tem conseguido atingir esse equilíbrio. Tanto que no começo do campeonato, se você perguntar quem vai ganhar, você vai ouvir 10 times diferentes. E a gente aqui com a NBA House fica torcendo para ser muito equilibrado. A gente torce para ter 7 jogos. Exato. Eu tô nessa daí. Eu queria perguntar também para você, assim, teve um crescimento exponencial nos últimos anos da NBA aqui no Brasil, desde que, por exemplo, teve o marco da abertura do escritório em 2012. Sim. Como vocês veem esse progresso? Qual foi a visão de ter um escritório aqui? Acho que parte essa questão do engajamento, mas desde então, o que vem mudando para tanto sucesso? Eu diria que a NBA ela começou a fazer esse movimento de internacionalização. Ela foi a primeira grande liga a fazer esse movimento ali, né, em final dos anos 90, começo dos anos 2000. Hoje a gente tem mais de 15 escritórios pelo mundo todo. O do Brasil foi aberto em 2012 e, como você disse, foi determinante para que a gente tivesse os produtos que a gente tem hoje. Então, se a gente olhar para trás, né, 2012 são 13 anos, né, nós tínhamos pouco mais de 100 jogos, por exemplo, transmitidos na ESPN. Hoje a gente tem mais de 500, TV aberta, fechada, streaming. E se você pegar todas as nossas unidades de negócio, lojas, por exemplo, não tínhamos nenhuma. Hoje nós temos 32. Eventos, não tínhamos nenhum. Hoje a gente tem o principal evento de ativação das finais no mundo, que é a NBA House. As nossas escolinhas, né, que são as NBA Basketball Schools, não existiam naquela época. Hoje a gente tem mais de 220 unidades em todos os estados do Brasil. As escolinhas são da NBA? São da NBA. A gente tem franquias? Franquias, exatamente. A gente tem uma agência que toca o projeto. A gente faz tudo a 4 mãos com eles e é a porta de entrada do nosso fã para o primeiro contato ali que você vai ter com a NBA. A gente não quer descobrir nenhum jogador, a gente quer realmente que essa criança, nossos projetos para Basketball School são voltados para crianças de 6 até adolescentes de 16 anos, a gente quer que ele tenha um contato com a liga. Muito provavelmente, se ele tiver um contato legal, se aquilo for divertido para ele, no futuro ele vai ser um fã de NBA, seja um fã core, um fã mais casual, mas de alguma forma ele consome a liga. Entendi. São escolinhas privadas? São privadas, sim. E de qualquer maneira é um lado interessante, né? Que é um lado da prática do esporte, é um lado do desenvolvimento humano. Pôr a molecada para bater bola, exatamente. Vocês fazem alguma atividade educacional formal dentro dessas escolinhas ou uma metodologia de prática esportiva? Não, a gente tem a metodologia da NBA. Então, uma das iniciativas que a gente faz é a formação do professor de educação física com a metodologia de basquete NBA. Então, é algo que a gente já tinha nos Estados Unidos, trouxemos para cá. Através das pesquisas, né, que a gente faz, a gente descobriu que o professor de educação física, nos 4 anos de faculdade, ele tem ali por volta de 40 horas de basquete. Então, é muito pouco. A gente dá um curso quase anual para ele, reconhecido, né, pelos órgãos competentes, tudo. Então, para ele é um asset muito importante e o nosso objetivo nisso é que ele realmente tenha um conhecimento maior e aplique mais basquete nas suas aulas. Então, a gente já formou muitos professores pelo Brasil e essa parte é tão importante quanto
a molecada batendo bola, né? É você ter o profissional, que é quem inicia as crianças na prática esportiva, que entenda daquilo, da forma como ele pode ensinar o basquete pela NBA. Ah, super importante. Formar os formadores. Formar os formadores, exato. Fábio, o Brasil, você já falou, engajamento é importante, o tamanho do mercado consumidor, imagino, é super importante para a NBA. Nesse sentido, quais seriam assim, os 3 pilares que vocês viram e continuam vendo como é o maior da América Latina, acho que o terceiro do mundo? O Brasil, hoje, ele, com diferentes métricas, né, a gente tem diferentes colocações, mas a gente pode dizer que é um dos 5 mercados mais importantes da NBA no mundo todo. Eu digo que a gente tem uma vantagem, né, competitiva com relação à Ásia, à Europa, porque os jogos são no prime time para o brasileiro. É o horário que o brasileiro está habituado a ver futebol. Né? Na Europa e na Ásia, de manhã, de madrugada, é mais difícil. Eu vou te falar os 2 principais pilares, Elo, que primeiro são as experiências. A gente quer cada vez mais trazer experiências novas para os nossos fãs. A NBA House é uma delas, o NBA Park que a gente tem em Gramado é outra. As próprias lojas, né? São 32 que a gente tem, é uma experiência. A gente viu que muitas vezes o fã da NBA ele passa pela loja, ele fica mais de 1 hora lá e não necessariamente ele compra alguma coisa e está tudo certo. Ele está interagindo com a gente, ele está consumindo a NBA, ele está participando das coisas. Então esse é um dos pilares fundamentais que a gente tem aqui no Brasil. E o segundo é a parte digital. Então, hoje a gente tem os 5 canais principais, né? Facebook, Twitter, o X, o TikTok, o Instagram. Muito conteúdo, nós temos uma equipe dedicada aqui que produz os conteúdos, obviamente a gente traz muito conteúdo de lá. E a gente tem a preocupação de ter produto para todos esses diferentes públicos da NBA. Então, assim, pensando num core fan ali, a gente tem jogo ao vivo, né? No nosso canal do YouTube, a gente tem uma série chamada NBA na Estrada, que ela foi criada pelo nosso fã. O que é o NBA na Estrada? É o que o fã quer ver. O fã quer ver o backstage, ele quer ver a casa do LeBron, ele quer ver o treino, ele quer ver a cidade que tem os times da NBA. Então a gente pegou 4 influenciadores, 2 de basquete, 2 não de basquete, mas bastante conhecidos. Na primeira temporada foi o Podpah, essa temporada é o Fred, e eles viajam pelos Estados Unidos trazendo exatamente o que o fã quer ver. Então esses produtos, por exemplo, é uma websérie, programas de 20 minutos, é voltado para um fã mais core. Só que a gente tem também, por exemplo, o Rodada NBA no nosso canal do YouTube, que é um resumo do melhor do que aconteceu naquele dia, que é um fã mais casual, que não vai ver o jogo inteiro, não vai acompanhar de perto como aquele outro fã, mas quer saber o que está acontecendo. A gente tem formatos short, longo, tem formatos mais voltados para a geração Z, né, que é um dos nossos shows que a gente tem no YouTube, chama NBA Crunch Time. Então fica lá o host vendo os jogos, mas com vários jogos ao mesmo tempo, e aí ele vai só para o momento decisivo. É bem como os mais jovens têm jogo, né, com 2, 3... Ao invés de passar a tela, eu tenho 2 ou 3 telas telas já estão lá. Já estão lá e só vai para os momentos decisivos. Então, hoje a gente tem essa preocupação de conseguir atender os nossos fãs e não precisa ter muito segredo para isso, a gente tem que ouvi-los. Então, muitas das nossas decisões, aliás, todas as nossas decisões importantes são baseadas ou em BI ou em pesquisa, algo concreto, né, que a gente possa fazer aquilo que o fã quer ver. Muito bem. Estamos aqui hoje com o Fábio, uma aula de marketing, esportes, entretenimento. Falamos muito de possibilidades, como a NBA investe e tem a rota de sucesso baseada em diversidade. Vamos colocar um pouco de número, vamos colocar um pouco da visão de negócios em todas essas oportunidades. Fábio, tenho perguntas agora que eu tenho que ler, porque a produção coloca aqui na minha frente, que é concordo ou discordo, tá? Se você concordar, se você discordar, são afirmações. O Brasil é o hub de inovação da NBA. Concordo muito. Muitas ações que a gente faz aqui no Brasil, depois elas expandem. A NBA House é uma delas. Alguns anos atrás a gente teve uma iniciativa com a Budweiser, que além de patrocinadora virou emissora oficial. O NBA Park é outra, é o único parque temático que a gente tem no mundo. Então o Brasil serve muito como hub de inovação para a Liga. O Brasil é incrível, né? Isso é uma coisa do brasileiro. Potencializa pouco.
creators É naturais. verdade, exato. Tá na moda, né? Creators, mas aqui a gente quase que nasceu assim. Isso. Precisamos aproveitar mais. Game Changers é para inspirar isso também. A audiência da NBA é nichada, o que muda a forma de negociar os patrocínios. Me explica. Eu discordo, porque a gente tem hoje 53 milhões de fãs no Brasil. É um número superior a qualquer torcida de qualquer clube que é popular. Eu acho que ela é diferente, ela tem um número de core fan, que é ali por volta dos 20 e poucos milhões, então se a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não são aquele fan core, mas que eles consomem NBA. Então se fosse nichado, eu acho que a gente não atingiria tanta gente quanto a gente atinge. Uhum. Eu esqueci do número de 53. A minha perspectiva era mais de que vocês atendem os diversos nichos. Também. Não, mas sua resposta é mais condizente com o que a produção quis provocar aqui. O basquete é o segundo maior esporte do Brasil. Vou ter que concordar, mas eu quero saber a métrica. Então, a gente tem algumas pesquisas que mostram que mundialmente é o segundo esporte. Tá, mas no Brasil? No Brasil, dependendo, né, da pesquisa, mas as que a gente tem confirmam que é o segundo esporte. Tá. Você pode olhar por audiência, por prática, então você tem diferentes formatos, mas sem dúvida o basquete está sempre entre os top 3 esportes aqui do país. Eu acho que a minha métrica, que a gente olha muito a questão de conquistas, né, de medalhas e tal, aí... é outra métrica. Aí vai para... Não, maravilhoso, aprendemos. Falta uma estrutura melhor no Brasil para aumentar a sinergia entre NBA e NBB. É isso que falta? Olha, eu concordo que falte uma estrutura pro esporte brasileiro, não só do basquete. Né? Tirando o futebol, que o futebol a gente tem centros de treinamento fantásticos, a gente tem com a Copa do Mundo arenas fantásticas. Eu acho que todas as outras modalidades carecem de uma infraestrutura melhor. Então não é uma exclusividade do basquete, eu acho que é um problema social do nosso país, né, de um incentivo maior público para que a gente tenha mais locais de prática, de uma forma geral. Mas com mais locais de práticas, a NBA estaria mais ligada à NBB? A gente já tem uma ligação com eles, né? Obviamente são gestões completamente separadas, mas a gente é próximo da NBB. Para nós, quanto mais o basquete se desenvolver, melhor, né? Então a gente está junto com eles, né? E quer que as coisas funcionem. Se a gente tiver mais possibilidades, certamente a gente vai estar mais junto, mas eu acho que a gente já está num caminho aí de mão dada para desenvolver a modalidade aqui no Brasil. Fábio, você falou que é uma linguagem que é recente, principalmente no futebol, e eu acho que ainda é recente para muitos esportes, que é a questão dos produtos, né? Então você falou da NBA House, você falou das mídias, das transmissões. Quais são as principais fontes de receita da NBA aqui no Brasil? Eu diria no mundo todo, né, a principal fonte é sempre os direitos televisivos, né, das transmissões dos jogos, e depois a parte de patrocínio e licenciamento de produto. São as três principais. Né, e na parte de patrocínio, a gente aqui no Brasil tem feito um trabalho muito legal, porque aquilo que a gente falou no início, né, não só os nossos fãs engajam, mas os nossos parceiros também engajam. Então, a gente, por exemplo, não tem uma cota de patrocínio. Eu tenho um cardápio de coisas que eu ofereço para os parceiros e é muito importante que a gente entenda também as necessidades daquele parceiro, né? Ele vai lançar algum tipo de produto, ele tem uma data que é mais importante. Com base nas informações que a gente vai coletando dos parceiros, a gente monta um projeto que é para aquele parceiro. Então, se a gente não fizer com ele este projeto, a gente não vai usar com outras pessoas, porque a gente realmente quer entender o que ele precisa e a gente quer individualizar. Então hoje a gente vê os resultados que a gente tem tido, né? Vou dar um exemplo aqui da Hellmann's. Era a minha próxima pergunta. A próxima. Conta um pouco do rejuvenescimento dessa marca. A Hellmann's a gente tinha esse desafio, né? Eles tinham o desafio de rejuvenescer a marca e, obviamente, o final de tudo é aumentar as vendas, o que todo mundo quer. Né? Então a Hellmann's é uma marca muito conhecida, respeitada, só que eles tinham principalmente esse awareness no pote. Todo mundo compra ali, né? Principalmente no final do ano, para fazer ali a maionese de Natal, Réveillon. E aí conosco a gente tinha um desafio de rejuvenescer essa marca e trazer um novo produto, que é o Squeeze. Eles não eram líderes de mercado, a gente já tem 3 anos de contrato, né, que a gente está junto,
E eles foram fantásticos, eles fizeram uma ativação 360, usaram todos os direitos, tudo que a gente tinha no contrato, então fizeram campanha, mandaram atleta e influenciador pro All-Star, fizeram promoção, fizeram o aquecimento da NBA House com o Boteco Helmos transmitindo as finais da NBA, e tudo isso culminou com a linha de produtos especiais, colecionados. Então, era a linha de molhos da NBA com sabores diferentes, algo que eles nunca tinham feito, e deu tão certo que a gente criou uma nova sazonalidade para a Helmans. Então a Helmans começou a ter vendas equivalente ao final do ano, num período que eles tinham baixa de vendas, que era abril, maio, junho, que é justamente nas finais da NBA. Então é aquele projeto que a gente realmente coloca como exemplo, né? Porque além de tudo, todo o reconhecimento, engajamento que ele gerou, no final, na ponta, ele gerou também um benefício muito grande para o nosso parceiro, que é o aumento de vendas. E para cada um é diferente. Então isso é o caso da Helmans. Na hora que a gente olha já para a XP, por exemplo, é outro objetivo. Então a XP ela quer ter benefício para o seu correntista, para o seu cliente. Então você vai lá na NBA House, o cliente XP tem pré-venda exclusiva. Ele tinha desconto em tudo da NBA House exclusivo. Ele tinha fila preferencial. Ele tem dentro da House, que é um sistema cashless, então a gente tem um cartãozinho, você vai lá, põe um crédito e depois você pode gastar nas atrações da casa. Mas se você é cliente XP, o seu cartão de crédito já está integrado. Então é um objetivo completamente diferente. Em um caso, né, da Helmans nós estamos falando de produto, em outro nós estamos falando de serviço. Por isso que é importante a gente mostrar para os nossos parceiros todas as nossas iniciativas e construir junto com eles aquilo que a gente vai fazer. Então, o famoso ROI, o retorno do investimento, vocês customizam para o objetivo de cada patrocinador. Exato. Então, por exemplo, né, vamos pensar no caso de novo da Helmans, ou da Sadia, que também, né, tem uma pegada muito semelhante. Tirar os produtos do papel e colocar na gôndola é uma dos KPIs que a gente analisa para ver o retorno do investimento. A parte da marca, da ligação entre as marcas, a gente faz pesquisa para entender, né, o quanto aquela marca se identifica com a NBA, né, é outra coisa que a gente leva em consideração, o aumento da audiência, o aumento do engajamento. Então, nós não temos uma métrica específica, nós temos várias métricas que a gente junta e juntos a gente analisa o resultado. E eu acho que o que é legal também na NBA, a gente não tem receio de corrigir. Né? Se você estiver indo e aquilo não tiver, principalmente quando você fala da parte digital, que você consegue mensurar tudo, se precisar de alguma correção, a gente corrige. E o nosso objetivo é sempre o mesmo, né? Trazer awareness, trazer vendas, trazer visibilidade, experiência e conteúdo único. Essas 5 coisas a gente tenta trazer para todos os parceiros de diferentes formas, cada um deles. E espetacular ver também essa profissionalização, que às vezes essa palavra é mal interpretada, mas a profissionalização de um investimento é a gestão do investimento que você está fazendo agora. Porque culturalmente a gente vem, deu patrocínio e tal, não era muito medido, mas também não era muito acompanhado. Você faz isso, sua função é gerar essas oportunidades e fazer essa gestão 1 a 1? Exato, a minha área é responsável por identificar junto com as outras áreas da NBA, então a gente senta com o departamento de licenciamento, com o departamento de eventos, com o departamento de mídia, com todos os departamentos, entende quais são os produtos, envelopa isso de uma forma comercial, vai para o mercado vender esses produtos e depois a gente entrega. Então a gente está em todo... E mostra que entregou. Exato. E então a gente está em todas as etapas do processo. Então isso é fundamental para que você tenha sucesso, né? Então a gente vendeu uma coisa lá atrás, é a gente que vai entregar lá na frente, então a gente tem todo esse histórico e tem sido muito bom. A gente vê que as marcas têm engajado justamente porque é individualizado para ela, está de acordo com a necessidade dela. Eu até falo, né, para os meus parceiros, quando a gente está fechando o contrato, se você não vai usar essa propriedade, não vamos nem pôr, vamos colocar aqui dentro do seu acordo aquilo que você vai usar, aquilo que vai ser útil para você. E a gente tem tido sucesso nisso, né? A gente tem visto que cada vez mais a gente tem crescido, não só o número de parceiros, porque para nós não é muito quantidade, é qualidade, mas também crescido a quantidade de projetos que a gente consegue executar com esses parceiros. Então, na hora que eu tenho uma coleção, né, dos produtos congelados com a Sadia, eu estou lá no interior do Amazonas. Então, para mim também é importante. Para ele gera vendas, para mim gera awareness.
tem que ser aquela coisa ganha-ganha, né? Uhum. Que todo mundo sai satisfeito. Dentro dos seus patrocinadores, você já procurou as bets? A gente tem hoje um patrocinador de bet, que é a Sporting Bet. Acho que nós fomos a última grande liga a ter um patrocinador de bets, porque a gente, por compliance da NBA, a gente teve que esperar a regulamentação total das bets, que aconteceu só no final do ano passado. Então a gente assinou com a Sporting Bet, é um contrato recente, tem pouco mais de 6 meses, e hoje é o nosso patrocinador oficial aqui no Brasil. A gente tem patrocínios que são globais, algumas marcas são globais, outras são locais. Sporting Bet é local. Uhum. E nesse sentido, uma pergunta capciosa, mas como vocês que investem no desenvolvimento humano e tal, veem os riscos, por exemplo, consequências, mesmo que seja tudo oficial, de vício, de manipulação, de algum escândalo que possa vir no basquete, como que isso pode repercutir na marca NBA? Acho que é uma preocupação de todo mundo, né? A gente vê que tem casos aí que acontecem em várias modalidades. Para mim, a grande diferença e o que faz as coisas terem sucesso nesse aspecto, né, das bets, é você ser punitivo quando realmente alguma coisa sair da linha. Uhum. Né? A gente teve um caso, eu não me lembro o nome do jogador, mas foi do Toronto Raptors, que a NBA pegou e ele acabou sendo tá fora da liga, não joga mais na NBA. Uhum. Então, é uma decisão drástica, realmente, mas eu acho que é um exemplo. Na hora que você faz isso, você inibe. Né? A impunibilidade, a gente sabe que, né, quanto menos punição você tiver, mais fácil das pessoas infringirem. Então, eu diria que tem que tomar cuidado, tem que estar atento. Né? Tem empresas hoje que monitoram isso, por isso que a gente fica sabendo, principalmente no futebol, né, o que acontece, porque as empresas monitoram os tipos de aposta, eles têm um histórico e tem que punir. Se você punir, eu acho que você inibe, e é o que a gente fez quando realmente teve um caso. E qual o risco da diversão virar vício? É complicado também, né? Aí eu acho que teria... As apostas é um fenômeno global, existe, então aí é uma realidade, não adianta fechar os olhos, se você proibir vai ser clandestino. Então agora que está tudo regulamentado, eu acho que é um trabalho muito do governo, né, de fazer trabalho assim como ele tem para outros tipos de vício, né, de álcool, de coisas que são também autorizadas, eles têm que fazer um acompanhamento para tentar também corrigir o que for preciso e dar um suporte para quem precisa disso. É preocupante, mas é uma realidade que a gente tem que lidar e saber como conduzir. Em termos de patrocinadores de espaço de negócio, vem aí cada vez mais a NFL, Sim. a Liga Americana, né, de futebol. Você acha que nesse sentido, vocês estão muito à frente dessa questão de visibilidade e de retorno? A NFL está vindo com uma cultura americana também acima muito do que a gente tem feito no país. Concorrente ou ampliação de mercado? Olha, esse movimento ele não é exclusivo, né, só da NBA e da NFL. Acho que as ligas americanas estão, né, se internacionalizando. A NFL mais recentemente, a gente já faz um tempo. Eu diria que a gente compete com o tempo das pessoas. Qualquer coisa que vá tirar o tempo das pessoas. Então, é bom para nós também ter ligas americanas fortes, mas não é só a NFL, é o cinema, é o teatro, é o restaurante, né? As pessoas têm um bolso só, um tempo só, então ela vai fazer alguma coisa. Então a gente está competindo por isso, pelo tempo delas e pela atenção delas, né? Uhum, uhum. Mas seus patrocinadores seguem vendo a oferta com retorno. Felizmente os nossos patrocinadores, eles são grandes empresas, né? Ambev, BR Foods, a XP, Unilever, então eles têm outros projetos também, eles têm outros patrocínios, mas eles priorizam muito o que a gente faz aqui no Brasil. Uhum. Eu acho que o grande segredo é realmente dar resultado, né? Na hora que dá resultado, a gente consegue fazer com que eles se engajem cada vez mais, tire projeto do papel. Há planos, por exemplo, de monetizar mais através do uso de NFTs, de experiências mais exclusivas? Alguma coisa vindo por aí? Então, essas experiências mais exclusivas digitais, geralmente a gente tem um acordo global, que é tocado pelo time lá de Nova York, e muitas vezes chega para a gente, pronto, né? NFT é algo que a gente já fez há uns 3, 4 anos atrás, tínhamos um parceiro lá, mas como tudo no mundo digital, né,
você não sabe ao certo aquilo que realmente vai dar certo, engajar. Acho que já foi mais forte, hoje não está tanto, mas a gente está sempre pensando em coisas novas. Eu acho que assim, os nossos projetos eles trazem um tripé de inovação, inclusão e excelência, que é o que a gente procura fazer em tudo, né? Seja no digital, seja num evento físico, seja num conteúdo que a gente tem nas redes sociais. Esse é o nosso drive para que a gente possa entregar algo que seja relevante para o fã aqui do Brasil. Curiosíssimo para saber o que vem aí nas novas negociações nessa nova temporada. Sempre tem coisa boa. Eu queria era saber, ao vivo. O basquete, você vê, né? O Brasil já foi muito mais forte, mas tem jogadores que jogam lá fora. Como é que é a relação e o retorno desse, especificamente, do brasileiro com basquete? Estamos no limite, muito espaço para crescer, vem novos ídolos por aí, uma vez que, você disse, vocês não investem no desenvolvimento, né? Não é um scouting de talentos. Tem se feito algo para esse retorno do basquete potencialmente crescer no Brasil novamente, a gente ser mais competitivo? Eu diria que o basquete hoje ele é o segundo esporte no mundo todo, né? No Brasil ali entre segundo e terceiro esporte. O vôlei vem primeiro? Dependendo da métrica que você usa, né? Para nós é o segundo no Brasil e no mundo em termos de popularidade. Se você pegar, por exemplo, só em termos de acompanhamento das redes sociais, pega todos os atletas da NBA, todos os times da NBA, as redes da liga, são mais de 2 bilhões de pessoas acompanhando, então é muita gente acompanhando, né? Tecnicamente a gente teve já resultados melhores, mas é um esporte que sempre foi muito popular, né, no Brasil. Diria junto com o vôlei, com o futebol, são os carros-chefes do Brasil em esportes coletivos. O Brasil é um país que hoje está virando muito para esportes individuais, né? Mas até 20, 30 anos atrás eram os esportes coletivos que tinham sucesso internacionalmente. E eu acho que a NBA ela tem um fenômeno que eu só enxergo também na Fórmula 1. Por exemplo, né? Porque a gente consegue ver que muitas vezes a pessoa não necessariamente é fã de basquete, mas ela é fã de NBA. Acho que isso acontece com a Fórmula 1 também. Talvez não Explica para o pessoal, o que é ser fã de basquete e fã de NBA? Explica para a gente. Eu acho que a NBA ela é mais do que basquete, né? Então, basquete é a modalidade, alguns gostam, jogam, acompanham, mas a NBA ela tem o esporte, ela tem a música, ela tem a moda, ela tem a cultura, ela tem o lifestyle. Então, até brinco, né? Você vai num jogo da NBA nos Estados Unidos, você não precisa torcer para ninguém, você não precisa saber nem quanto foi, vai ser divertido. Garantida. Exatamente, vai ser divertido. Eu fui assistir UCLA com meu filho, que ele queria, né? É incrível. Um jogo dentro de uma universidade, foi dentro do campus. O esporte universitário lá, então. Fui assistir Lakers, fui em Los Angeles assistir alguns outros jogos, e agora em Miami, é muito disruptivo. É uma experiência única ali. Você tem um pouquinho de tudo ali acontecendo, agrada a todo mundo, de todas as idades. Aniversário na arquibancada, vi de tudo. Formatura, casamento. Campus, casamento eu não vi ainda. Interessante. Vamos falar, a NBA House, passaram esse ano, se eu não me engano, mais de 45 mil pessoas. O que representa isso no faturamento total? É um faturamento importante dentro do seu budget? Ou ele é mais, de novo, um grande gerador das outras experiências? Não, é um faturamento importante. Eu acho que hoje a importância da NBA House, não só para a NBA na América Latina, mas para a NBA globalmente, é diferente de quando eu entrei há 7 anos atrás. Então eu me lembro que quando eu entrei, a gente tinha ali 3 parceiros, tinha feito a NBA House nos Jogos Olímpicos do Rio, 2016. Depois tinha feito uma house pequena em 2018, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista ali, era para 800 pessoas, só nos dias dos jogos, abrimos, foi 4-0 naquele ano para o Golden State, então abrimos só 4 dias. E a hora que eu entrei, a gente estava realmente dando o primeiro grande salto da NBA House, que foi a mudança da Paulista para o Eldorado. A gente expandiu o evento de 800 para 3.000, 3.500 pessoas, e ali a gente se consolidou. A nossa ideia com a NBA House, quando a gente foi para o Eldorado, era reproduzir a atmosfera de uma arena. Então,
tudo que você fosse ver numa arena, área dos patrocinadores, comida e bebida, ativação, cheerleaders, mascote, troféu, tudo isso estaria lá na NB House, a diferença é que o jogo está num telão. E as enterradas. O Dunk Na Team, época o Rodrigo, vocês me convidaram, eu fui ali, as enterradas, você fica assim, né? É fantástico. É o mesmo show que você vê na arena, porque a gente traz esse pessoal de lá. Não é que eu treino pessoas aqui, não. Então, quando você está vendo lá as cheerleaders do Lakers, são as mesmas que estão nas arenas. O Dunk Team do Boston Celtics são os mesmos que estão nas arenas. Então, é um show maravilhoso. E a House veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, hoje, este conceito de House, como a gente construiu lá atrás, aqui no Brasil está super consolidado. É o maior evento que a gente faz no mundo todo. Foi criado aqui, desculpa? Não, a primeira edição foi em Londres, 2012. Tá. Mas este conceito atual foi criado aqui. Tá. E esse conceito atual... Bem a cara da gente. A cara do brasileiro. Lifestyle, né? E esse conceito a gente exportou. Então, esse ano, a gente teve a NBA House, virou uma plataforma global da NBA, muito pelo sucesso aqui do Brasil. E nós tivemos ou vamos ter em Paris, no Canadá, na Cidade do México, na Índia, em Abu Dhabi, que a gente vai ter um jogo lá em outubro, que é um outro nome, mas é o mesmo conceito, ou seja, passou a ser também uma plataforma importante para a liga no mundo todo. Nós do Game Changers podemos ir ver se está tudo certinho. Sempre, vocês estão sempre convidados. Fábio, e a criação da NBA Park lá em Gramado? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, deslocado do eixo, que é interessantíssimo e é um grande sucesso. Sim. Qual que foi o objetivo de estar num lugar turístico? Era para expandir o Brasil a partir de uma experiência real? É muito por aí. Sabe que a gente, de novo, né, fomos fazer umas pesquisas e descobrimos que Gramado está entre as 3 cidades mais visitadas do Brasil, com mais de 9 milhões de turistas por ano. Mas se você pegar a segunda, que é São Paulo, é um turismo muito de negócio. Então podemos dizer que é a segunda, depois do Rio. Vem na NBA House. E aí é isso, é uma região que a gente tem visto um crescimento exponencial nos últimos, principalmente desde que eu estou aqui, né, 7 anos. Está crescendo muito para a região sul. É uma cidade que tem 85% do público do parque, por exemplo, é um público rotativo, que está sempre visitando. Então, já passaram pelo parque pessoas de mais de 2.200 cidades. Então, e é uma cidade que se estabeleceu como esse polo, né, desses parques temáticos. Então, a decisão passou muito por isso, né, por avaliar esse mercado, pela importância da região sul, por a gente conseguir atingir outras pessoas, né, outras cidades, né, o que é mais difícil de fazer em outros lugares. Ali também é um projeto rentável, sustentável? Também, é um projeto que nós temos já há 2 anos, vamos ter pelo menos por mais 3 anos, e tem ido muito bem. E outro produto que você fala são as lojas, né? Você disse que já são mais 32 entre próprias e franqueadas. Como é que é isso no país? Porque são produtos de altíssima qualidade, não necessariamente acessíveis a uma grande parte da população, mas a gente sente a experiência. É isso. É isso. Ali você tem mais o olhar da experiência do que do consumo? Eu acho que as duas coisas são importantes, né? É realmente um ponto de contato grande com o nosso fã. Ele passa grande parte do tempo dele, quando ele visita a loja, ele não vai lá só para comprar alguma coisa e ir embora, né? Ele curte o que a gente tem, ele mexe nas coisas. Os tênis são fantásticos, né? Você pega a linha de coleção de tênis dos atletas, a gente tem jersey dos times atuais, jerseys antigas, e tem produto para todos os bolsos, né? Tem coisa que é mais cara, mas você tem as camisetas que são mais acessíveis. Eu acho que esse movimento das lojas, ele veio muito também de acordo com o nosso crescimento do número de fãs. De novo, né, fazendo um paralelo de quando eu entrei, a NBA ela tinha pouco mais de 23, 24 milhões de fãs, e mais de 50% desses fãs, mais de 60%, eles eram da região sudeste do Brasil. Corta, vamos passar esses 7 anos, hoje a gente tem mais de 53 milhões de fãs e a gente viu um crescimento muito grande no Nordeste e no Sul do país. Então as lojas elas vieram acompanhar muito esse movimento, né? Então não é à toa que hoje a gente tem loja na maioria das grandes capitais do Nordeste e do Sul do Brasil. Falando em cifras, a gente viu aí o último contrato de mídia global da NBA, nós estamos falando aí na casa de 77 bilhões. Nos próximos 11 anos. De dólares. Isso. De dólares.
O Brasil tem ajudado, tem contribuído para que os patrocinadores, para esses contratos de mídia sejam o maior da história? Muito. Eu diria que assim, a ESPN já é um parceiro antigo da NBA, né, que é um dos nossos parceiros de mídia, que é um contrato que foi feito nos Estados Unidos já há muitos anos, mas o nosso outro grande parceiro, que é a Prime Video, foi um projeto que começou no Brasil também. O ano passado, antes desse contrato global, a Prime já tinha feito um acordo nosso local aqui. Tá. Então a Prime já transmitiu jogos da NBA aqui no Brasil e serviu muito de termômetro, né, o sucesso dessa parceria local com a Prime, para que a gente pudesse expandir. Então hoje os dois principais parceiros, o segundo deles, que é a Prime Video no streaming, tem uma participação muito grande do Brasil. Uhum, uhum. E ainda falando de números, volumes, mídias, você citou a questão das relações com os YouTubers, mas uma diferenciação de vocês é vocês distribuírem conteúdo, como você falou, a gente customiza para todos os públicos, a gente segmenta, mas atende todos os segmentos. Sim. Como é que é a relação, inclusive comercial, com tantas pessoas que vivem de transmitir NBA, de reverberar isso daí? Como é que é a relação de contrato, de apoio com esses influencers, vamos resumir assim? A gente tem alguns influenciadores que são como se fossem nossos embaixadores, não são muitos, esses você logo vê que é o embaixador da NBA, porque ele participa de vários programas, várias iniciativas, mas a gente tem muita gente também que faz sem ter qualquer relação conosco, comercial. Exato. Né? É o que a gente vê, né? Tem uns apaixonados. Muitos. Então a gente cada vez mais tenta se aproximar, né, desse pessoal, mas é um pouco incontrolável, né? Nas redes sociais. Sim. E para nossa felicidade é muita gente que gosta, que fala bem, que acompanha. Então a gente procura ter esse pessoal perto. Então a gente tem iniciativa como a NBA House, nós chamamos eles para participarem, mas não necessariamente a gente tem uma relação comercial. Mas vocês apoiam, só de estar com esse cuidado chama, aí e tá já junto. Alguns têm, mas né? a grande maioria não tem. Uhum, uhum. Estamos aqui falando com o Fábio, agora um pouco de números, retorno, mas é interessantíssima a forma como a estrutura da NBA é organizada, como o modelo de negócio favorece o crescimento coletivo e global. E também destacar, né, como eles cuidam de quem acredita no projeto, como que o retorno é uma coisa não só visível, transparente, mas que gera um aspiral positivo e uma parceria tão sustentável, né? Estamos aqui com o Fábio, aprendendo bastante sobre NBA, mundo, Brasil e a contribuição da América Latina. Você vai ter... Vamos nessa. Você pode não querer responder, tá? E aí eu vou entender. Se você não quiser me responder, é só me dar o cartão vermelho. Quanto fatura a NBA no Brasil? Essa aí... vou ter que te dar o cartão vermelho. A gente, acho que como qualquer grande, né, empresa multinacional, a gente não fala de números. O Brasil tem realmente potencial na sua visão? Se sim, por onde começar? Sem dúvida. Eu acho que aqui a gente tem todo tipo de biotipo, de diversidade para todas as modalidades no mundo todo. Eu acho que não é à toa, desde que a gente soube que ia ser sede dos Jogos Olímpicos, a gente aumentou em muito o número de modalidades que trazem medalhas para o Brasil. Então, para mim, é a maior prova. As coisas não acontecem rapidamente no esporte, mas na hora que você tem investimento, pensando principalmente fortalecer a base a longo prazo, você tem resultado. Uhum. Então, hoje, se o Brasil for para uns Jogos Olímpicos, aí você coloca mais de 10, 15 modalidades que a gente tem chance de medalha. Há 30 anos atrás, era muito mais restrito. Uhum. Para mim, é diretamente proporcional o quanto você investe, o quanto você vai ter lá na frente. Só que o pensamento é de longo prazo. Nada a curto prazo. Então, o investimento de hoje vai te dar resultado daqui a alguns anos. Então, está na hora de recomeçar. Eu acho que sim. Os 3 maiores nomes brasileiros no basquete nacional e global. Bom, como eu sou mais old school, eu diria que é Oscar, Paulo e Hortência. Adorei você colocar as meninas aí. Realmente maravilhoso.
No final da temporada, vocês fizeram aquela transmissão com o Neymar e a turma dele, e ao invés de uma repercussão mais positiva, teve muita reação, mas muito em função que o Neymar, né, estaria tirando o foco do Santos. Como é que foi essa situação para vocês? O que vocês aprenderam com ela? Para nós foi ótimo. O Neymar é um fã da NBA, o Ronaldinho Gaúcho, esses jogadores, né, eles gostam muito da liga. Quando eles estão nos Estados Unidos, eles vão nos jogos. Então, eles são fãs de verdade. Então, ali, o que a gente fez foi uma transmissão na casa dele, tudo muito tranquilo, de um jogo da final que ele já estaria assistindo, né? A diferença é que a gente captou essas imagens. Então, para nós, foi excelente. E é muito bom ter uma pessoa como o Neymar acompanhando a liga e se envolvendo do jeito que ele se envolve. Vem aí a aposentadoria de LeBron James, né? E Stephen Curry. A gente acabou de falar do Luka, mas como é que você vê de verdade, né? Porque ali são mais que ídolos, são ícones, como é que a NBA está vendo? É uma substituição? Vem mais grandiosos por aí? Como é que vocês estão vendo? Eu acho que tudo é cíclico, né? A fase deles, né, está acabando, são ícones da NBA, mas a gente tem uma geração excelente também que está chegando, que é o próprio Doncic, o Ja Morant, Jamal Murray, que já estão, todos eles já estão tendo sucesso dentro de quadra, né? Então, pela forma como a gente faz a liga, os melhores jogadores do mundo inteiro estão lá na NBA, eu acho que a gente sempre tem gerações se renovando e trazendo algo novo. Então, acho que a gente está muito bem servido, eu não reclamaria não. Lógico, esses caras fazem falta, um Messi, Cristiano Ronaldo, né? Mas a gente tem essa formação e tá subindo aí gente que já está tendo sucesso, né? Sim. Que todo mundo espera. E esses estrangeiros, né? Porque vários desses jogadores, inclusive, que você citou agora, e o que a gente vê, cada vez mais essa internacionalização está trazendo jogadores nos Estados Unidos de outros países. É uma ameaça ou é uma grande oportunidade? Eu acho que é uma grande oportunidade. E também é um recado que os americanos, obviamente, que sempre dominaram e continuam dominando a modalidade, mas está vindo gente boa do outro lado. Né? Acho que ainda hoje você pega, então é um grego bom, um eslovaco, então são de diferentes nacionalidades. Os Estados Unidos, na hora que ele faz um time, uma seleção, é um absurdo, né? Não dá para competir. Mas eu acho que o basquete está cada vez mais melhorando internacionalmente. Lá sempre foi muito bom, e sempre será, mas internacionalmente a gente está elevando o nível. Então acho que é bom para todo mundo. E é como a gente mede isso no futebol? É como ter um jogador estrangeiro aumenta a visibilidade e o sucesso da NBA nesses países de origem? Vocês conseguem fazer essa conexão direta? Sem dúvida. Né? Alguns ter um ídolo nacional, você... Sem dúvida, hoje, por exemplo, se você olhar o Doncic, que é o grande futuro da NBA, ele já é um ícone global. Muitas pessoas talvez nem saibam que ele é da Eslováquia, né? E é um cara hoje que já se consolidou com o ídolo global. Então, eu acho que quanto mais você ter, né, jogadores de diferentes nacionalidades, né, diferentes backgrounds que estejam fazendo sucesso na liga, isso ajuda a gente a falar com as pessoas, a mostrar que é possível ter sucesso, né, numa liga tão americana. E cada vez mais mostra que o basquete é um esporte que está se consolidando em muitos países. O que falta para organizarmos mais pré-temporadas no Brasil, da NBA? Você diz de times virem para cá, jogos? Bom, estou pensando se eu dou um cartão vermelho. Mas na verdade, não sei se a gente vai conseguir sair resolvendo, a gente vai ficar triste com a sua resposta. Não, você decide. Eu vou te responder. Eu diria assim, a parte da infraestrutura é importante, né, que a gente tem, é uma deficiência que a gente tem, como a gente já falou aqui, em muitas modalidades. O Brasil, sem dúvida, é um dos países prioritários. Então, os jogos hoje não tem nada concreto. A gente já fez jogos no Brasil em 2013, 14 e 15. O LeBron jogou aqui na volta dele para o Cleveland. E o nosso grande compromisso que a gente tem hoje é trazer as melhores experiências e os melhores conteúdos para o nosso fã. E a gente tem feito isso não necessariamente através de um jogo, mas através de outras iniciativas. E é o que a gente pretende continuar fazendo aí nos próximos anos. Respondeu, mas não respondeu?
Mas não deu cartão. Né? Tá bom. Fábio, a Liga NBA, além dos jogos, de tantos produtos que você falou, tem coisas que devem gerar assim, uma visibilidade incrível que a gente se liga, que é a questão dos drafts, por exemplo. Sim. Né? O que mais gera a visibilidade globalmente e no Brasil? O que mais gera o engajamento? É o nosso produto core, que é o jogo. Né? Tá. Eu acho que a gente consegue explorar muito bem as coisas que estão ao lado do jogo, mas obviamente o jogo é o nosso produto principal, principalmente quando a gente chega ali na fase dos playoffs. Né? E a nossa fase final de playoffs dura, playoffs e finais, 3 meses. Então é uma reta final muito longa, né? Maior do que alguns campeonatos. Uhum. E é a época que você vê realmente o engajamento maior. É a época que não só o fã core acompanha e sabe o que está acontecendo, mas aquele fã mais curioso, casual, também se interessa, né? E entra com tudo. Então, eu acho que tendo esses jogos fortes, você consegue ter esses produtos paralelos ligados, né, como a gente já falou, à música, à moda, à lifestyle, e eles conseguem performar bem. Mas o que precisa ter forte são jogos. Né, que todo mundo quer ver, os times, Mas o que gerou mais buzz esse ano? A vitória do Thunder ou o Luka Doncic? Eu sempre embolo o nome dele, indo para o Lakers. Olha, realmente isso aí foi algo que pegou todo mundo de surpresa, até para nós, né? Porque eu acho que o Luka é o futuro da NBA, não é nem promissor, já é uma realidade. Tinha levado o time dele para as finais no ano anterior, então foi uma transferência que gerou muita surpresa para todo mundo, né? E acho que o fato dele ter ido para o Lakers, junto com o LeBron, da forma que foi, realmente gerou um buzz absurdo. Né? E o Oklahoma também, eu digo que são coisas diferentes, né? Mas o Oklahoma é um time que nunca tinha ganhado, chegou, é um time muito jovem, um dos mais jovens a ganhar a NBA, e foi uma final também diferente pra gente, né? Ter o Indiana e o Oklahoma, eu acho isso fantástico. Né? Uhum. Quanto mais times que a gente possa ter, mais franquias chegando nas fases finais e fazendo bonito, é melhor para a liga, né? Ter esse equilíbrio maior. Então, eu diria assim, se eu tivesse que escolher, eu diria que a do Luka realmente foi um marco, né? Mas, obviamente, o título sempre é importante. Década de 80 e 90, Brasil considerado teve um boom de basquete, grandes figuras, né? Jordan, o Dream Team, o Magic, Johnson. Quais ensinamentos daquela fase serviram para desenvolver e para inspirar onde estamos hoje com basquete no Brasil? Olha, eu diria que aquela fase foi, para a NBA, a grande consolidação de uma marca global. Você vai lembrar, Heloísa, a gente até as Olimpíadas de 92, os jogadores da NBA não podiam jogar os Jogos Olímpicos. Aliás, por isso que o Oscar, por exemplo, nunca jogou na NBA. Ele foi draftado em 84 pelo New Jersey Nets e ele não foi jogar porque naquela época ele teria que escolher. Ele era a referência da seleção brasileira. E eu acho que ele teria muito destaque na NBA. Só que ele teve que fazer a escolha. Se ele fosse para a NBA, ele não poderia participar de Jogos Olímpicos. Naquela época, o Comitê Olímpico Internacional proibia esportes tidos como profissionais. Então era boxe, também não podia. Tinha algumas modalidades que não podiam mandar os seus melhores atletas. Em 92, eu acho que foi o grande marco. Primeiro pelo Michael Jordan, né, que surgiu e deixou a liga conhecida globalmente. E aí veio o Dream Team nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Aquilo foi o grande pulo para que a NBA começasse a ser vista globalmente. Aí os anos que se seguiram foram anos de sucesso do Michael Jordan, do Chicago Bulls, aquilo acabou consolidando. Eu acho que um grande ensinamento daquela época, que hoje a gente tem, todo mundo faz, todo mundo tem uma câmera na mão e está filmando o tempo inteiro, mas o documentário que a gente tem da história, né, do Chicago Bulls. Poxa, hoje é fácil você pensar nisso, mas em 92 você ter alguém com câmera atrás de todo mundo não era algo usual. Que, aliás, eu acho que todo mundo assistiu na pandemia. Foi uma das melhores coisas. Fantástico. Então, assim, ter essa visão de que isso futuramente pudesse ser uma... Eu acho que foi algo que realmente a Liga saiu na frente ali. Ela já estava pensando e aí o resultado final foi maravilhoso. Então, hoje é muito fácil você pensar em conteúdo, mas você ter esse tipo de conteúdo pensado naquela época, acho que foi único. Ainda falando de futuro, com essa visão, como você vê
o futuro do basquete no Brasil, no mundo? Como que você enxerga a NBA daqui 10 anos? Eu acho que cada vez mais, primeiro, a NBA tem sido uma liga realmente global. Os últimos MVPs, 5 ou 6 MVPs, não sei exato o número, mas são estrangeiros. Nunca tinha acontecido 2 vezes com o Olajuwon lá atrás, mas era algo muito raro e hoje é algo frequente, né? Eu acho que a NBA ela tem uma coisa que é muito legal. Na hora que você fala do futebol, qual que é a principal liga do mundo? Você vai ter 10 respostas diferentes. Na hora que você fala do basquete, provavelmente os 10 vão falar NBA. a NBA, né? Então eu acho que cada vez mais a liga está expandindo internacionalmente, né? Criando raízes. E aí quando eu falo criar raízes, atingindo essas gerações mais novas. E eu acho também o futuro da liga passa muito pelo feminino, pela WNBA. Então esse ano a NBA completa 80 anos. A W tem pouco mais de 25. Se você for num jogo da W nos Estados Unidos, já é igualzinho um jogo da NBA, né? Em termos de quantidade de público, na forma como eles torcem, participam, as próprias ativações na arena. Então acho que um dos grandes desafios que nós temos aí para os próximos anos é consolidar a WNBA no mundo com o mesmo sucesso que a gente conseguiu fazer da NBA. Super interessante esse público. Em 2018, quando a FIFA institui a questão do futebol feminino e monta a estratégia, foi pela visão de que o futebol só continuaria crescendo se ele tivesse o feminino. Me parece o mesmo caminho. É um divisor de águas. Você falou a Copa da França feminina, né? Exato. Para mim também é um divisor de águas o futebol feminino. A partir dali a gente teve legislação aqui nacional que obrigava os clubes a terem um time feminino. Exato. E hoje para mim é concreto, né? Consolidado. E está na base de consumo, inclusive. Sim. Porque os estudos apontam, você está dizendo, o americano já prestigia muito, já faz, mas assim, certamente ele alarga quando você coloca um basquete feminino. Sim. Né? Você traz mais famílias, mais crianças, que lá já é muito mais comum, né? A família ir aos jogos, mas você traz uma perspectiva incrível aí para o futuro. Faz para mim. E o nível é muito bom. Sim. Né? Não sei se você lembra, acho que no All-Star do ano passado, teve uma competição do Curry, né, com uma jogadora da WNBA e ela quase ganhou. Foi. Né? Ela ganharia de todos os outros. Foi buzz também, né? Foi demais. Foi menos, mas... A gente tem na W a Camila, por exemplo, que ela foi draftada, né, ela foi top 5 ali, se eu não me engano foi top 3. Foi o maior draft que o Brasil teve, contando masculino e feminino. E os jogos são muito bons mesmo, o nível técnico é muito bom. Então eu acho que é uma questão de tempo, né, que a gente consiga desenvolver isso melhor. E só fechando esse futuro, hoje eu continuo com muito carinho assim, pelo que os atletas brasileiros fazem pelo esporte brasileiro. A gente viu a aprovação recente da Lei de Incentivo ao Esporte. Sim. E destacando vários atletas que a gente podia trazer, mas a proximidade da voz que ainda tem Magic Paula, que ainda tem Hortência, né? Muito. A capacidade de articulação, não só pela visibilidade, a própria aprovação da 18A, da Lei Pelé, vem muito da força desses atletas, mas da força destas atletas. Sim. Então, super bacana você colocar o basquete feminino como futuro. Cesta de 3 pontos. Esse bate-bola com Fábio Laudísio, vice-presidente da NBA América Latina, que nos trouxe uma perspectiva incrível sobre retorno de investimento em marketing, cuidado com os parceiros, como eles veem os grandes ídolos, qual a importância da internacionalização na NBA, o que o Brasil deveria fazer mais desde a criação das condições de prática de basquete na base para as crianças e adolescentes. Falamos de negócios, falamos de investimento, falamos de retorno. O episódio está imperdível e você que nos acompanha, que curte histórias de esporte, legado e também negócios relacionados, venha com a gente, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. A cada 15 dias, Game Changers, um programa do Infomoney, comigo, Heloísa Rios.